Vamos então começar aqui o nosso estudo do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 14, os fluidos. Vamos entrar agora na segunda parte desse capítulo, explicação de alguns fatos considerados sobrenaturais, e a partir do item número 122. Então vamos lá aqui, preparando o nosso material. Está aqui então o início. Vamos lá. Bom, nós estudamos até agora sobre os fluidos, tratando das características e propriedades desse elemento tão enigmático para nós ainda, já que ele é um estudo teórico que nós realizamos a respeito dessas características, porque nós não temos condições de observá-lo nessa condição ainda invisível para nós. Podemos observá-lo naquilo que acontece, naquilo que existe no nosso mundo material, ou seja, esse fluido, assumindo algumas propriedades e características, se tornam então palpáveis para nós, nos objetos que nós temos à nossa volta, na matéria que nós temos à nossa volta, nosso próprio corpo físico também é entendido como sendo transformação ou parte das transformações que acontecem com esse fluido. Mas no que diz respeito ao mundo espiritual ou dessas características mais sutis, para nós ainda é somente elemento de estudo teórico, sem termos como analisar isso dessa forma natural. Então nós nos contentaremos a princípio com aquilo que os espíritos trazem para nós de explicações, assim como também os estudiosos, como Kardec foi, e dentre outros estudiosos também, que tiraram suas conclusões, analisando exatamente os efeitos, remontando então as causas. Então, para nós, temos uma grande dificuldade de entendermos. Mas, a partir desse capítulo, nós teremos algumas explicações sobre alguns fenômenos que são observados por pessoas dotadas de uma maior sensibilidade, de uma maior facilidade de perceber o mundo espiritual. Então a gente vai fazendo por comparação aquilo que Kardec traz por descrição para nós, aquilo que os espíritos trouxeram também, através das suas orientações, dos textos que chegaram para nós. E aí então fazemos, como eu disse, essa comparação de alguns casos que foram observados. Também, como nós vimos no próprio livro dos médiuns, é um livro que traz para nós de uma forma indireta muitas explicações a respeito dos fluidos, já que ele trata especificamente dos tipos de fenômenos. Mas nos bastidores os fluidos estão ali atuando. Então vamos aqui ver o que Kardec traz para nós de mais orientações para facilitar o nosso entendimento. Muito bem, item número 22, Kardec diz assim então: o perispírito é o traço de união entre a vida corporal e a vida espiritual. É por ele que o espírito encarnado está em contínuo contato com os desencarnados. É por ele, enfim, que ocorrem com o homem fenômenos especiais que não têm sua origem na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. Aqui é fácil para nós entendermos essa diferença daquilo que é natural e daquilo que é sobrenatural, observando, por exemplo, que as nossas ciências naturais, a física, a química, a biologia, dentre outras ciências, trazem para nós, então, explicações através de leis que já foram estudadas e comprovadas, compreendendo, então, aquilo que acontece à nossa volta. Porém, aquilo que não pode ser explicado por essas ciências e que não tem origem na matéria tangível, como diz Kardec para nós, nessa matéria que nós podemos tocar, perceber, medir, elas então são classificadas como sobrenaturais,
ou seja, aquilo que vai além do que é natural. E esse termo ele acaba sendo percebido, observado, a partir de outras perspectivas, se nós entendemos, por exemplo, que se analisarmos as explicações que partem das nossas ciências naturais aqui do nosso mundo físico, aquilo que não pode ser explicado por ela pode ser entendido como sendo sobrenatural. Então esse termo não é totalmente equivocado, dependendo da forma como nós o interpretamos. Mas quando nós falamos sobre ciências de um modo geral, nós podemos então perceber que esse termo acaba sendo equivocado. Porque tudo aquilo que acontece no universo, mesmo que sejam fenômenos que não tenham explicações dentro daquilo que nós conhecemos, continuam mesmo assim fazendo parte de leis naturais. De um modo geral, bom dia pessoal que chegou. De um modo geral, quando nós estudamos principalmente a história religiosa, nós vemos então, como vimos no início desse capítulo, a seção dos milagres. Então tudo aquilo que é miraculoso é uma quebra de uma lei natural segundo a interpretação dessas escolas. Quando nós começamos então, através da doutrina espírita, a fazer um estudo mais aprofundado das leis que regem o mundo material e das leis que regem o mundo espiritual, percebemos que a ciência continua sendo a mesma. O conhecimento continua sendo o mesmo e as leis que regem essas duas dimensões continuam também sendo as mesmas. Basta a gente lembrar, como eu comentei com vocês há um tempo atrás, uma revista, eu não me lembro se era a revista Super Interessante ou se era a revista Galileu, ela trouxe então para nós na capa o título A Ciência Espírita. E vocês se lembram que quando nós tivemos contato com essa matéria, nós comentamos que é um título equivocado, porque quando nós falamos de ciência espírita, dá a entender de que é uma nova ciência, uma ciência paralela à ciência oficial, como se nós tivéssemos uma ciência que determinasse as definições ou a fisiologia dos fenômenos que acontecem no nosso mundo, e aí então o Espiritismo trouxe uma pseudociência ou uma ciência paralela para explicar aquilo que não existe no mundo material, mas para explicar aquilo que existe no mundo espiritual. Só que ciência, ela é sempre ciência. Ciência significa conhecimento. E para chegarmos nesse conhecimento, nós precisamos de metodologia. No caso da ciência tradicional, essa metodologia vem exatamente de analisarmos um fenômeno, tentarmos remontar as suas causas, fazer ali as experiências, tirar as nossas conclusões, repetir o fenômeno se for possível. No caso daquilo que acontece no mundo espiritual, embora os elementos não possam ser observados no microscópio ou testados no laboratório, o método de observação também traz legitimidade para as explicações. Então, ciência é sempre ciência. O detalhe é que a ciência vai evoluindo e, saindo muitas vezes do seu campo de conhecimento, ela necessita também mudar a sua metodologia para explicar aquilo que não pode ser observado. Basta a gente lembrar que, quando nós falamos sobre a origem da humanidade, a origem da vida no nosso planeta, quando nós falamos sobre o formato do universo, a origem de tudo a partir do Big Bang, são teorias que são apresentadas que não podem ser comprovadas. E nem por isso a ciência se orgulha de assinar essas definições. Então vemos assim que a ciência ela não tem, a ciência que analisa aquilo que acontece no mundo material, ela não pode simplesmente se colocar como guardiã absoluta da verdade, porque ela também faz as suas especulações. No caso daquilo que acontece no mundo espiritual, e não é simplesmente nós tentarmos inventar definições para justificar a existência do mundo espiritual, mas é o contrário. A própria doutrina espírita nasceu a partir da observação dos fenômenos.
Então nós lembramos que existe aquela engenharia reversa, como eu falei para vocês, de nós pegarmos um elemento, um objeto pronto, uma tecnologia pronta e desmontá-la para tentar entender como ela funciona. Era aquilo que acontece nos filmes de ficção, nas histórias de ficção, quando encontram, por exemplo, uma nave, uma espaçonave alienígena. Então, para entender como ela funciona, vão desmontando parte por parte para tentar descobrir o seu mecanismo e qual é a sua tecnologia. Já a nossa engenharia tradicional, ela faz o caminho progressivo, cria uma teoria, começa a desenvolver métodos. É o que acontece principalmente com os inventores. Eles inventam então uma forma de satisfazer as suas necessidades. O computador, por exemplo, ele foi criado a partir de necessidades. Então foram criando tecnologia, foram analisando as possibilidades, foram evoluindo nessa tecnologia, até chegarmos naquilo que nós temos hoje e ainda vamos além. Porque certamente essa tecnologia vai muito mais longe do que nós encontramos hoje. Então tudo aquilo que nós temos, né, as medicações, temos a tecnologia de comunicação, qualquer coisa que nós temos hoje, ela foi desenvolvida a partir de uma ideia inicial de acordo com uma necessidade. Já a engenharia reversa, ela faz o contrário. Ela pega alguma coisa pronta e começa então a fazer um caminho de volta para entender como ela funciona para chegar na sua origem. A diferença então que nós temos hoje da nossa ciência tradicional, que acaba inclusive se distanciando das religiões, é exatamente isso, porque a ciência precisa construir o seu raciocínio a partir de uma ideia inicial. As religiões têm feito o contrário. Elas pegam uma definição que existe no nosso mundo hoje, ou que existe nos livros sagrados, né? Que existe nos livros sagrados, como por exemplo, né, a mitologia que nós estudamos, registrada na Bíblia, por exemplo, né, em que tivemos ali 2 indivíduos criados do barro, depois Deus, né, antes disso Deus tinha criado o mundo, em 6 dias, tivemos ali os vários fenômenos que foram observados. Então as religiões partem de uma ideia pronta e mesmo não tendo possibilidade de explicar aquele fato, ele se torna um objeto de fé. Ou seja, nós acreditamos naquilo e ponto. E se perguntar, mas como é que isso aconteceu? Não pode ter nenhuma explicação. Simplesmente é assim. Por isso então a ciência acabou, nesse aspecto, se distanciando das religiões. Porque a ciência não consegue explicar, não vê explicação, inclusive vê uma impossibilidade daquele fato ter acontecido. As religiões recusam a opinião da ciência e abraçam então aquele elemento como sendo algo definitivo, um objeto de fé. A doutrina espírita ela começou de uma forma diferente. Não foi uma teoria apresentada a partir de uma revelação, a partir de uma inspiração, de um livro que foi escrito num determinado tempo. Os fenômenos aconteceram. Observava-se, no caso, que acabou estimulando o desenvolvimento da doutrina espírita o fato das mesas girantes. Aquelas mesas que se movimentavam naquela época, na França, vários países da Europa, na verdade, nas Américas também, no Brasil também, tivemos registros de sessões de mesas falantes ou mesas girantes. E aí então, observando essas mesas, foi feita exatamente a engenharia reversa, ou seja, a mesa se movimenta. Como ela se movimenta, quem ela se movimenta, quem a movimenta, qual a origem dessa inteligência, onde essa inteligência vive. Então nós vamos percebendo que o caminho foi feito de um modo contrário. Então quando nós falamos que a doutrina espírita estuda os fenômenos considerados sobrenaturais, não são fenômenos que foram inventados como objeto de fé. Foram fenômenos que foram constatados, que não podem ser explicados pela ciência tradicional. Então foi necessário utilizar essa mesma ciência, só que com uma metodologia diferente. Então não é a ciência natural e nem a ciência espírita. É simplesmente ciência. Por isso então Kardec coloca para nós que
O perispírito acaba sendo então o traço da vida corporal e a vida espiritual, fazendo com que o espírito encarnado esteja em contato contínuo com os desencarnados, e a partir dessa relação nós vejamos então tantos e tantos fenômenos que são observados hoje. Então muitas vezes nós poderíamos colocar esse tema num grupo de debate, e aí então, vendo esses debates, a pessoa pode dizer assim: então me prova que isso é verdade, me prova que existe esse tal perispírito. Então, na verdade, as provas que a doutrina espírita apresenta são exatamente provas resultantes de observações, não de experiências, não de análises laboratoriais. E certamente nós temos tantos e tantos fenômenos que simplesmente não podem ser explicados. E o fato de não ser explicado não significa que ele deva ser ignorado. Então temos dentro do meio religioso várias situações que acontecem. Temos histórias na nossa própria sociedade que também trazem fenômenos que são curiosos. Hoje nós temos uma facilidade muito grande. Se você quer ver um fenômeno inexplicado, é só você frequentar, por exemplo, um centro espírita, que nós teremos ali os médiuns à disposição, trazendo para nós fenômenos de comunicação, fenômenos de efeitos físicos, que simplesmente não podem ser explicados pela ciência. Então é com esses elementos que a doutrina espírita então se relaciona, com esses fenômenos que fogem das ciências tradicionais, da ciência clássica, vamos dizer assim, e tenta estudar através dessas novas definições, que é uma mistura de resultado das observações com as revelações que os espíritos trouxeram. Se por acaso os espíritos não tivessem dito a Kardec que existe um corpo perispiritual que une o corpo físico ao espírito, nós teríamos uma grande dificuldade para entender exatamente como as coisas funcionam. Mas então as revelações foram sendo trazidas e elas acabaram depois sendo observadas também. Daí então nós chegamos nas nossas conclusões. Então, para nós, na doutrina espírita, a existência do perispírito é um axioma, ou seja, é algo definitivo. Para nós, não existe mais dúvida se existe ou não o perispírito. Então, vamos dizer assim que seria um objeto de fé? Não. Seria o resultado das observações, e essa definição da existência do perispírito é a definição que melhor se encaixa nas explicações que nós buscamos para entender esses fenômenos. E se por acaso surgisse um outro elemento, como Kardec sempre lembra, não haveria problema nenhum. O fenômeno existe, as explicações nós estamos montando. Se por acaso surgir um outro elemento que venha complementar o nosso entendimento, não há problema nenhum. Essa definição, esse novo elemento, ele é absorvido, ele é estudado e entendido. Então não há essa dificuldade para nós de agregarmos novos valores, de agregarmos novas informações para tornar essa explicação para nós mais completa. Aquilo que não era entendido nesse passado próximo, quando as primeiras ideias começaram a surgir, acabará sendo entendido no presente ou no futuro. Então, para nós, um ponto fundamental: esse corpo fluídico existe e ele está presente em todos nós. Ele é o responsável por essa conexão que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. São definições para nós que, a princípio, não existe por que questioná-la, porque ela se encaixa perfeitamente nas explicações que nós buscamos, e se por acaso surgir uma nova definição, essa definição então será entendida, estudada e incorporada, por que não? Bom dia, pessoa que chegou. Continuando, é nas propriedades e nas irradiações do fluido perispiritual que se deve procurar a causa da dupla vista, ou vista espiritual, que também se pode chamar de vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas, muitas vezes a contragosto, assim como da vista sonambúlica. Aqui Kardec coloca 3 definições interessantes
dupla vista, vista espiritual, vista psíquica. Percebe então que ele vai tentando encontrar as melhores terminologias, que não precisamos utilizar isso como uma definição patenteada. Só se pode chamar dessa forma porque outra forma é errada. Na verdade, como os espíritos lembram sempre, o problema de linguagem é um problema nosso. Então, tendo essa dificuldade para interpretarmos esses fenômenos, nós temos que encontrar no nosso vocabulário uma explicação que seja mais fácil e mais condizente com a realidade. Então, muito bem, o detalhe desse parágrafo é que ele diz que essa dupla vista, que é uma sensibilidade, uma habilidade, uma faculdade que o indivíduo tem de perceber aquilo que acontece no mundo espiritual, acontece muitas vezes a contragosto. Então essa informação é interessante, porque quantas e quantas pessoas não relatam para nós, e quantas histórias nós já não ouvimos, de pessoas que dizem que viram vulto, acharam que viram uma pessoa, ficaram com medo porque isso acontecia com frequência, ouviu uma pessoa que tinha desencarnado e não tinha como ela aparecer por ali. Então são várias histórias de pessoas que são espíritas e não espíritas. Nós temos uma possibilidade, nós da equipe Espiritismo.net, temos uma facilidade muito grande de termos contato com essas pessoas, porque elas nos buscam pedindo explicações. Então são pessoas que não são espíritas, que tiveram experiências muitas vezes bastante desagradáveis, outras nem tanto, relatam contato com pessoas que haviam desencarnado, pessoas saudosas, pessoas queridas, né? Que depois acabaram minimizando um pouco aquela dor da separação, mas outros, ao contrário, viram imagens que são assustadoras, imagens terríveis, ou imagens que provocaram aquele medo por não serem bem compreendidas. Então a gente pergunta, mas por que essas pessoas estão vendo isso? De que modo que acontece essa situação de uma pessoa ver algo que não pertence ao mundo real? As nossas ciências naturais ou ciências tradicionais trazem para nós vários sistemas. Kardec utiliza muito essa expressão, que era comum naquela época. Um sistema nada mais é do que um conjunto de ideias que explica determinado fato. Então nós temos vários sistemas explicando vários e vários fenômenos. Então no início do Livro dos Médiuns, ele fala sobre os sistemas. Por exemplo, quando nós pegamos um fato que é bastante conhecido, como o caso das psicografias de Chico Xavier, vimos ali então a quantidade de livros psicografados, a quantidade de cartas que foram psicografadas, incontáveis cartas, filmagens, experiências, análises foram feitas. E aí então, para aqueles que não conhecem a doutrina espírita e preferem não misturar a análise científica ou uma análise pericial com um objeto de fé, porque acreditam que isso faz parte de um conjunto de fé da doutrina espírita, nós acreditamos na psicografia porque está escrito num livro sagrado que isso tem que ser assim. E não é. Mas para aqueles que não aceitam a explicação espírita, apresentam então os seus sistemas. Então Chico Xavier, na época em que ele começou a trazer muitos livros, falaram, por exemplo, que ele aproveitava o tempo livre dele para decorar os poemas, para depois ele trazer nas psicografias. Que ele lia muitos livros, por isso ele conhecia o estilo de cada autor. E aí depois falaram assim, tá, isso é interessante quando você fala de um livro, é até possível. Embora ele tenha explicado que não tinha tempo, tinha ali uma formação escolar, uma formação acadêmica bastante precária, né? Ele tinha estudado até o chamado ensino primário naquela época, então ele trabalhava muito. A noite era uma noite muito curta que ele tinha, em virtude dos trabalhos que ele realizava. E aí então, apresentou então essa justificativa. Então o primeiro sistema foi para explicar que aqueles livros nada mais eram do que o plágio de outras obras. Depois o mesmo Chico Xavier começou a psicografar cartas de familiares, trazendo informações, aquela história que a gente conhece. E aí então surgiu um outro sistema, dizendo que
todas as vezes, antes de um trabalho de comunicação que acontecia nos centros, as pessoas interessadas preenchiam uma ficha e colocavam dados pessoais naquela ficha, e em cima desses dados, então, Chico Xavier, ou a equipe que trabalhava com ele, criava uma história, e ele então psicografava e emocionava aquelas pessoas. E aí depois nós vimos então que em várias e várias situações, nós temos livros, por exemplo, um livro muito interessante, para quem gosta de estudar essas psicografias. Aliás, esse foi um dos grandes motivos que me aproximou da doutrina espírita, né, o interesse em conhecer essas cartas, né, eu adorava ler livro de cartas. Então um livro muito interessante era Intercâmbio com o Além, o Intercâmbio do Além. Nesse livro nós tínhamos assim, em cada página, ou em cada capítulo, era uma carta, na íntegra. E junto com essa carta tinha também uma análise das informações que são prestadas. Então apareciam nomes, quem eram essas pessoas, se elas estavam encarnadas ou desencarnadas, ou, popularmente, se elas estavam vivas ou mortas, se aqueles fatos eram conhecidos do médium. E aí então esses sistemas procuravam, de alguma forma, questionar a legitimidade desse trabalho. Os trabalhos de cura, a mesma coisa. Se por acaso o Chico Xavier trabalhava com cura no início dos seus trabalhos, depois ele foi orientado a não mais trabalhar com cura e se dedicar exclusivamente à parte de literatura, que era o objetivo que ele tinha, né, na sua missão, vamos dizer assim, aqui no nosso mundo físico, que era difundir a doutrina espírita. Mas nos trabalhos de cura que ele fazia, que ele realizava, ou outros tantos médiuns, nós tivemos um outro sistema, dizendo, por exemplo, que havia aqueles truques, né, de cirurgias espirituais. A gente sai um pouquinho de Chico Xavier e entra agora em José Arigó, que fazia aqueles cortes, saía sangue. E aí então o sistema dizia que ele tinha uma bolsinha de sangue na mão que ninguém percebia, e conforme ele ficava apertando, aquela bolsinha estourava e saía sangue. E aí então esse era o primeiro sistema. Aí depois, quando tinha cortes, mas não tinha nenhum tipo de sangramento, vinha um outro sistema, dizendo que fazia uma indução hipnótica na pessoa, e ela perdia a sensibilidade naquela região, ou mesmo uma motivação de fé, ela perdia a sensibilidade e um corte poderia ser feito. E aí diziam assim, mas você pode observar que nas cirurgias espirituais não aparecem infecções. E aí vem um novo sistema, dizendo que era por sorte, que o organismo combatia, que aqueles objetos não contaminavam. Então, para cada situação mediúnica que nós temos hoje, aparecia então um sistema para justificar. Um outro caso que nós falávamos é sobre as pessoas terem visões de mortos. Vinha então outro sistema, falando sobre a indução psíquica que a pessoa sofria ou se auto-induzisse, que era exatamente a necessidade que ela tinha de ver alguém, e o seu psiquismo criava então uma ilusão. Ou então pessoas que utilizavam medicações, utilizavam drogas. Então vários sistemas que vão aparecendo. Só que depois de um certo tempo, chega uma hora que esses sistemas já começam a não fazer mais efeito. Porque se ele pode explicar uma coisa e não pode explicar outra, então não é um sistema genérico. Ele não pode dar simplesmente uma palavra definitiva dizendo que tudo que acontece acaba sendo inexplicado. O Braz lembrou aqui do Padre Quevedo. Não, de fato era, ele foi contratado para isso, né, Braz? Basta lembrar do programa que ele tinha na televisão. Então, assim, no caso dele, independente da figura caricata que ele representava, aquele jeito de falar, aquele combate, aquela implicância que ele tinha, principalmente, né, com os espíritas, independente disso, ele era uma dessas pessoas que fazia esse trabalho de investigação, e era legítimo. Porque no meio de fenômenos que são legítimos, nós temos aqueles que são farsantes. E essas farsas acabam lesando as pessoas, moralmente ou mesmo materialmente. Eu me recordo, por exemplo, de um fenômeno que teve no sul do Brasil, fenômeno de
efeitos físicos, objetos se movimentando na casa, colchões pegando fogo, pedras caindo em cima do telhado. E esse fato, então, chegou até a mídia, e aí, então, o Fantástico, na época, que era o programa que o contratava para trazer essas explicações, bancou para ele, então, bancou para que ele fosse até o local e fizesse uma análise. E ele acabou, então, percebendo que essas pedras eram uma farsa. As pessoas estavam jogando isso, e durante as filmagens perceberam que alguém jogou um objeto para poder atravessar na frente da câmera e acabou comprovando que era uma farsa. Mas em outros casos isso não se explicava. E aí então veio um outro sistema, a parapsicologia, falando então que tudo aquilo que acontecia naquele local, durante aquele evento, acabava então sendo um produto da mente da pessoa. E aí então a pessoa é chamada de epicentro, porque é em torno dela que tudo aquilo acontece. Se aquela pessoa sai daquele local, os fenômenos acabam. No caso da menina incendiária, por exemplo, Brás, lá do Rio Grande do Sul, foi um fato que não teve explicação. Falaram dos fenômenos, falaram da parapsicologia. Então, quer dizer, os sistemas vão sendo criados, que é algo muito natural e algo muito benéfico também, para poder explicar aquilo que acontece, que já que não tem explicação pela nossa ciência tradicional. Então os investigadores, sejam eles de que área científica forem, ou mesmo apenas de curiosidade, precisam tentar encontrar uma explicação que seja palpável, que seja plausível, antes de levarmos aquilo como algo que foge às leis naturais. Nesse debate que nós tivemos do Padre Quevedo com o Clóvis Nunes é um baiano, um espírita baiano, que se tornou um grande estudioso dos fenômenos espirituais, em especial da transcomunicação instrumental. A transcomunicação, como o próprio nome diz, é a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico através de equipamentos eletrônicos. E aí então o Padre Quevedo foi chamado pelo próprio programa que ele tinha para analisar a legitimidade desses fenômenos. E aí então os dois começaram a conversar ao vivo, o Padre Quevedo dizendo que a interferência nos equipamentos eletrônicos era algo que podia ser uma interferência tecnológica, ou seja, as ondas de um aparelho cruzavam com as ondas na mesma frequência dos aparelhos que eram utilizados para as comunicações, e aí então não tinha nada de sobrenatural. Era simplesmente ali um cruzamento de ondas. Ou se você não tivesse aquele equipamento, vinha então um outro sistema, a explicação da parapsicologia, dizendo que o pensamento tem condições de interferir nessas ondas. Já que nós lembramos que durante as décadas de 1960, 1970, época da Guerra Fria, naquele conflito ideológico entre Estados Unidos e a União Soviética, muitos paranormais foram estudados como sendo armas de guerra. E aí nós tivemos aqueles que movimentavam objetos, que impressionavam filmes de máquinas fotográficas, que eram capazes de interferir em equipamentos médicos, como por exemplo um eletroencefalograma ou um eletrocardiograma. Então, se nessas experiências eles tentavam comprovar a possibilidade da interferência da mente, ainda que você não conhecesse como isso acontecesse, ou como acontecia, mas que a mente tinha a capacidade de interferir nessas ondas, era possível também nas transcomunicações instrumentais que o indivíduo tivesse, pela força do pensamento, condições de interferir num áudio que viesse sendo transmitido. Tá. Essa história é um pouco questionável, Brás. Já li alguma coisa sobre isso também, então questionavam muito que não existe nenhuma comprovação, embora nós quiséssemos que isso acontecesse. Mas não houve nada legítimo, nada documentado a esse respeito. Foi só um comentário que alguém disse, que alguém disse, que alguém disse. Mas a princípio, o que nós temos aí, então, que nós estamos conversando? De tudo isso agora, fechando esse nosso raciocínio. De todas essas explicações que são apresentadas, muitas delas acabam, embora tenham a intenção de trazer uma contribuição da ciência para explicar esses fenômenos, muitos desses fenômenos não são explicados.
como é o caso, por exemplo, de pessoas que relatam uma visão estando num estado lúcido, estando com a saúde mental perfeita, relatou com descrições muito precisas presença de imagens ou de indivíduos, podemos dizer assim, que simplesmente apareceram num lugar que não eram para estar. Ou no caso, por exemplo, das próprias fotografias que são tiradas, que aparecem pessoas, aparecem imagens. Temos muitos e muitos relatos, e infelizmente muito poucos podem ser comprovados na sua legitimidade. Mas então, nessa parte de dupla vista, vista espiritual e vista psíquica, sim, isso é possível. Se são todas as pessoas que percebem isso, já não temos tanta facilidade assim para explicar. No próprio livro dos médiuns, Kardec faz uma análise sobre isso, inclusive explicando, trazendo explicações de pessoas que apresentavam um relato de terem vistos globos flutuando, que eram chamados espíritos globos, né? Ou espíritos lóbulos. Então alguém olhava, via assim aquela bola flutuando e dizia: eu vi um espírito. E aí Kardec inclusive traz uma explicação, falando inclusive da anatomia dos nossos olhos, que muitas vezes alguns cristais ficam suspensos dentro dos nossos olhos e dão a impressão de serem essas visões, de serem esses glóbulos. Então nós temos ali, até mesmo na doutrina espírita, um cuidado muito grande, uma prevenção, uma cautela muito grande para analisar alguém que faz esse relato. Porque a primeira coisa que nós fazemos é, alguém diz assim: eu vi um espírito na minha casa. O nosso primeiro cuidado é: em que situação você viu? A luz estava acesa, a luz estava apagada? Você estava sozinho em casa ou tinha mais alguém? Como é que está a sua saúde mental? Você perdeu alguém recentemente? Isso te influenciou psicologicamente? Depois de excluídas todas essas possibilidades materiais, nós levamos então à consideração a visão. Aí perguntamos: isso só aconteceu uma vez ou você vê com frequência? É a primeira pergunta que se faz. Então, primeiro nós excluímos todas as possibilidades que envolvem o mundo físico. Não tendo explicações na nossa ciência tradicional aqui do mundo material, então nós passamos a analisar a partir do mundo espiritual. Até mesmo uma psicografia, alguém diz assim: olha, eu estava em casa e de repente me bateu uma vontade de escrever, e eu comecei a escrever um monte de coisa que eu não entendo. O fenômeno anímico, que é aquele em que o indivíduo escreve o conteúdo da sua própria mente, é a primeira possibilidade. Alguém que diz assim: eu estava em casa e de repente eu vi meu pai, meu irmão, ou minha esposa, né? Vamos colocar as mulheres também, porque elas não podem ficar de fora. E de repente ele ficou com uma expressão diferente no rosto, começou a falar umas coisas estranhas. A primeira coisa é: ela sofre de algum transtorno psíquico? Alguma coisa relacionada com dupla personalidade, bipolaridade? Não é simplesmente assim: nossa, ela é médium e ela viu um espírito. Primeiro nós descartamos tudo aquilo que diz respeito ao mundo físico. Depois nós analisamos o mundo espiritual com muita cautela, com muito cuidado, para que nós não caiamos na fantasia. Porque a gente lembra que, historicamente, voltando a alguns milhares de anos no tempo, nós chegamos naquela época de Moisés, há 3.200 anos. Claro, levando em consideração que os relatos bíblicos eram para nós, vamos dizer assim, um noticiário daquela época. E quando nós falamos de Moisés, nós colocamos por que houve a proibição de qualquer tipo de comunicação com o mundo espiritual. Porque aquilo se tornou tão banal, começou a explorar a fé das pessoas, a crença das pessoas, a fragilidade psíquica das pessoas, que aquilo acabou se tornando um grande transtorno para aquela sociedade. E nos tempos atuais não é muito diferente. Basta a gente andar na rua e ver uma plaquinha ali, né? Trazemos o seu amor em 3 dias. Se for bom mesmo, trago em 2. Não precisa nem esperar 3. Basta você pagar alguma coisa. Traga o seu emprego de volta, curo qualquer tipo de problema, desfaça o trabalho, pagando uma pequena
uma pequena quantia, inclusive parcelamos em 3 vezes no cartão. Vemos então situações como essa, não apenas nos postes, mas dentro das próprias instituições religiosas, que você, se você quiser o milagre, dê uma contribuição para Jesus, que aí o milagre vai acontecer. Hoje pela manhã, inclusive, vi uma postagem em que numa pequena igreja protestante, lamentavelmente, tinha ali várias bacias com canetas ungidas, cada uma custando R$100, e que se você assinasse alguma coisa com aquela caneta, o seu sonho ia acontecer. Coisa de meia dúzia de bacias cheia de canetas. E sabe o que é o pior? As pessoas compravam. Então vemos que esse tipo de elemento sobrenatural, ele é explorado em todos os tempos, em todas as culturas e para todo tipo de gente. Basta que ela passe por uma necessidade, por um tipo de desespero, que esse desespero é explorado por aqueles que têm má fé. Mas o fato de nós termos esses exploradores da fé alheia não significa que os verdadeiros médiuns não existam e que os fenômenos sejam reais. Então cabe a nós fazermos essa distinção. Voltando para o nosso raciocínio. Bom dia, pessoal que chegou. Voltando para o raciocínio. Nós temos então essas visões que as pessoas têm. Tem de tudo, né, Brás? Tem água do Rio Jordão, tem ali o azeite do Monte das Oliveiras, tem ali madeira da cruz de Jesus, temos ali o perfume de Jesus é vendido, santo Deus. Toalha ungida, caneta ungida, uma vela sagrada, e as pessoas compram. Assim como também fazem consultas com médiuns para receber mensagens do mundo espiritual, para fazer esses trabalhos, como nós vimos, de trazer o amor de volta, de trazer o emprego de volta, de curar a saúde. Então, enquanto nós tivermos a ignorância presente no nosso meio, nós teremos aqueles que exploram essa ignorância. E o prejuízo acaba saindo exatamente dessa lei verdadeira que fala sobre a possibilidade do intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, muito bem, nós vamos descartar então todos os equívocos, todas as ilusões, todas as farsas, e vamos nos concentrar na dupla vista legítima. Por que dupla vista? É a vista que nós temos através dos nossos olhos físicos, observando aqui o reflexo da luz em torno de nós, porque a luz bate num objeto e reflete nos nossos olhos. Por isso nós enxergamos. E temos a segunda vista, que é aquela que é percebida pelo espírito, e não simplesmente pelo cérebro, através exatamente desse elemento fluídico, que é o nosso perispírito. Então nós vamos analisar agora, a partir de agora, essa parte da dupla vista, ou da vista espiritual, ou da vista psíquica daqueles fenômenos que são legítimos. Não daquilo que é irreal, ou fictício, ou ilusório, ou farsa. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais, que escapam aos sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a audição, a visão e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual, elas são generalizadas. O espírito vê, ouve, sente por todo o seu ser o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispiritual. Aqui nós temos 2 observações de rodapé para complementar aqui esse nosso entendimento. Primeiro diz assim, que os demais sentidos do corpo são o tato, o olfato e o paladar. Então nós temos esses 5 sentidos que nos permite interagir com o meio onde nós nos encontramos, que nós podemos dizer através de uma linguagem científica,
que a natureza, ou através da nossa necessidade de adaptação, nós desenvolvemos esses sentidos para interagir com o nosso meio. A nossa sobrevivência depende disso. Eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso sentir o cheiro, eu preciso sentir o paladar, eu preciso sentir aquilo que o meio físico pode me oferecer, temperatura, ferimentos e tudo mais. Desde o reino animal, todos nós temos isso. Alguns animais com sentido mais apurado, outros menos apurados, né? O homem é aquele que tem os seus sentidos menos desenvolvidos, mas que acaba sendo compensado pelo desenvolvimento da sua inteligência. Então ele consegue pegar essas informações e processá-las para tirar suas conclusões. Já um animal, quanto mais irracional ele é, mais é desenvolvido os seus sentidos, mais desenvolvidos são os seus sentidos, exatamente porque eles dependem disso de uma forma instintiva para sobreviver. É aquele leão numa savana que consegue ter uma visão privilegiada, uma audição fantástica, um olfato também muito bem desenvolvido, porque a sua vida depende dessas percepções. Mas quando nós saímos do mundo físico e entramos no mundo espiritual, nós também interpretamos, o nosso cérebro também interpreta os estímulos que nós recebemos como sendo algo relacionado com a audição. Temos a impressão de ter ouvido alguma coisa, temos a impressão de ter visto alguma coisa, temos a impressão de ter sentido o cheiro de alguma coisa. Mas, na verdade, por termos ali o nosso perispírito entrando em contato com aquilo que acontece à nossa volta, dentro desse campo das energias, nós temos o contato com essas energias e depois fazemos a nossa interpretação. Então o espírito vê e ouve e sente por todo o seu ser o que encontra na esfera de irradiação do fluido perispiritual. Lembra que André Luiz trouxe para nós aquela definição de psicosfera? É aquele campo energético que nos envolve, a cada um de nós. E aí então nós vamos, através desse nosso campo energético, que é muito sensível, sendo tocado, sendo estimulado por situações que acontecem à nossa volta, principalmente daquilo que vem do mundo espiritual. Um espírito que se aproxima de nós, o seu campo energético entra em contato com o nosso campo energético, e aí então nessa interação nós começamos a compartilhar informações ou compartilhar sensações. Então daí nós temos a ideia de que nós vimos alguma coisa. É claro que nesses fenômenos nós temos de fato, como nós já estudamos no livro dos médiuns, a vidência, que é alguém que viu alguma coisa a partir da sua sensibilidade. Essa é a dupla vista. Pertence àquele indivíduo, beijão babudinho. Pertence àquele indivíduo. Ele viu porque ele tem essa sensibilidade. Mas nós temos os casos de materialização, em que várias pessoas observam aquele fenômeno, muitas delas não estão dotadas dessa sensibilidade, e aí nós vemos então que a nossa visão é de fato uma visão orgânica. Os nossos olhos perceberam aquela materialização. A luz bateu naquele espírito materializado, veio em direção aos nossos olhos e nós percebemos. Então nós temos ali a dupla vista, quando essa sensibilidade precisa estar desenvolvida, e temos a visão normal, natural, quando o espírito se materializa. Nós temos o caso, por exemplo, da audição. Muitas vezes o indivíduo, através da sensibilidade, da mediunidade auditiva, ele ouve um espírito falando, mas na verdade não foram sons que foram emitidos, mas mentalmente ele captou aquela ideia e interpretou como sendo uma audição. E nós temos o caso da voz direta, quando um espírito fala com o indivíduo, estimulando o ar à sua volta, e aí então nós já conversamos sobre isso, né? Um som estimula o ar à nossa volta, e esse ar então, essas vibrações chegam até os nossos ouvidos, estimulam então o nosso tímpano, todas ali as nossas estruturas auditivas, e o nosso cérebro percebe. Se um indivíduo ouve através desse método, todas as pessoas próximas também ouvirão.
porque na verdade esse é um fenômeno físico, não é um fenômeno simplesmente psíquico. Então nós temos ali, nessa parte de sensibilidade, lembrando que Kardec disse para nós, lá no Livro dos Médiuns, sobre os médiuns sensitivos. São aqueles médiuns que não têm uma mediunidade ostensiva definida, mas ele pode, através dessa sensibilidade, de um modo genérico, perceber impressões, captar ali energias, sensações, ideias à sua volta. Esse médium sensitivo, segundo Kardec, essa mediunidade sensitiva, ela é comum a todos os médiuns. Mas desses médiuns, alguns têm ali algo que é mais ostensivo. Então o indivíduo que é médium sensitivo, que mais uma vez é uma característica geral de todos os médiuns, permite que o médium tenha a impressão de quem é o espírito que se aproxima, qual é o seu nível vibratório, vamos dizer assim. Ele sente uma impressão agradável ou desagradável do espírito que se aproxima, e depois, a partir dali, ele pode ser um médium psicógrafo, ele pode ser um médium de cura, um médium psicofônico, um médium psicopictógrafo, um médium de efeitos físicos, enfim. Começa então ali as tantas variedades mais ostensivas. E nessa sensibilidade, nós temos aqueles indivíduos que são mais ou menos sensíveis. Tem aqueles que sentem apenas aquela coçadinha atrás da orelha, e tem aqueles que sentem aquele tremor pelo corpo todo. Esse é um tipo de mediunidade que, conforme a Kardec coloca, pode ser desenvolvido. Se o médium se dedicar a essas percepções, ele então vai se concentrando mais, vai sentindo melhor, vai trazendo melhores definições. Mas a princípio nós temos aqueles que são muito sensíveis e aqueles que são pouco sensíveis. Já trouxe casos para vocês, né? Tem uma prima que vem passando por uma situação bastante complicada, porque ela está com o seu emocional um tanto quanto abalado, em virtude de situações que ela está vivendo. E o fato dela ser médium faz com que ela, como sendo uma antena que capta essas energias em torno dela, sofra todo tipo de interferência. Então é aquela pessoa que está bem, de uma hora para outra começa a chorar, porque sentiu uma sensação estranha, vê vultos, tem sonhos que são conturbados. Um outro caso que eu trouxe para vocês, uma amiga que tem essa sensibilidade, que ela sente a distância. Alguém com quem ela tem alguma afinidade emocional, passa por uma situação difícil, ela sofre. Ela passa por depressão, passa por ansiedade, passa por medo, de situações que não pertencem a ela, mas que essas pessoas sentem. Então nós poderíamos aqui trazer incontáveis relatos de situações com médiuns sensitivos, cada um trazendo maior ou menor intensidade, características diferentes, porque não é algo definido. Então nós percebemos que tudo isso que acontece, de você perceber alguém longe, perto, alguém que está bem, alguém que está mal, quando você entra num ambiente, você percebe aquela sensação agradável ou desagradável, tudo isso depende de um elemento fundamental, o perispírito. Então toda essa volta que nós demos agora foi exatamente para mostrar que são esses estímulos de fora que vão chegando, e podemos dizer assim que são aqueles objetos que vão batendo no perispírito do médium, naquela bolha energética que está em torno dele. Claro que isso é só uma ilustração para a gente poder imaginar como é. Imagina você andando, em torno de você aquele campo energético, e onde você passa tem coisas batendo, respingando, transpassando. E tudo isso vai então chegando nele, porque ele é como se fosse um grande radar. Se esse radar está desequilibrado, impossibilitado de filtrar a qualidade dos estímulos que chegam, ele é bombardeado por tudo quanto é tipo de energia e ele acaba muitas vezes enlouquecendo por isso. Aliás, como Kardec lembra, muitas pessoas que eram internadas em manicômios eram pessoas que sofreram esses transtornos emocionais e psíquicos por não saberem lidar com essas energias. Esse é um fato muito curioso. A Tuti perguntou aqui para nós
Essa de ouvir voz, várias pessoas ao mesmo tempo, o que pode ser? Digo, numa casa, 2 ou 3 pessoas ouvem, além deles, alguém deles ser chamado. Olha, Tuti, é aquela matemática que é simples. Ou todos são médiums e tiveram essa percepção de um pensamento que se irradiou pela casa, ou pode ser um fenômeno físico, em que o espírito conseguiu, através de manipulação de fluidos, e aí nós dependemos de um médium de efeitos físicos, que faz a doação daquele ectoplasma, que o espírito então capta, transforma aquele pensamento em voz direta, e aí então a gente ouve aquelas vozes que passam nos filmes de terror. Aquele bu. Esse bu pode parecer assim algo bonitinho, quando a gente vê filme do Gasparzinho e tudo mais, ou algo pavoroso quando a gente vê isso num filme de terror, mas na verdade é um fenômeno que depende de médiums, depende de energia. Então assim, ou todos são médiums, ou foi de fato um fenômeno físico. E para que esse fenômeno físico acontecesse, dependia de um médium de efeitos físicos. E a pergunta que a gente faz é muito mais do que isso. Aliás, essa é uma questão, Tuti, que nós já conversamos outra vez. Então, mais de uma vez, significa que tem um espírito naquele ambiente que tem condições de manifestar-se fisicamente, mas que depende também de alguém que fornece para ele condições para isso. Então nós analisamos isso a partir daquela ideia dos caça-fantasmas. Não do Ghostbusters, que a gente vê na televisão, que tem o Meleca, aquele pessoal todo, mas desses atuais caçadores de fantasmas, Ghost Hunters, por exemplo, que vão até esses ambientes e instalam seus equipamentos eletrônicos, utilizam ali os seus métodos de pesquisa e coisa e tal, simplesmente para detectar, tem aqui um espírito ou não tem um espírito. Mas muito mais do que isso, e aí é que a doutrina espírita nos orienta, é que o fato de ter um espírito preso naquele ambiente significa que é um espírito que não teve consciência ainda da sua realidade. Ou se teve consciência da sua realidade, não consegue se desprender de uma história que ele vivenciou naquele ambiente, naquele local, com alguma pessoa. Se fosse Kardec, seria simples. Chega na sociedade parisiense, convoca ali os seus médiuns habituais, fazem uma evocação e esclarecem aquele espírito. Simples assim. Então a pergunta é, o que fazer? Basta simplesmente, durante os trabalhos de evangelho no lar, que cada um realiza, direcionar uma prece para esse espírito. Muitas vezes nós não temos afinidades. Pois é, Fletcher, é uma fixação que eles têm, né? Adoram estudar isso tudo, mas estudam apenas os fenômenos, não entendem as questões morais envolvendo esse fenômeno. De que forma que se pode ajudar aquele espírito? Mas simplesmente registra a impressão do fenômeno, que é algo mais interessante. Aliás, como a gente lembra sempre, né, esses assuntos que nós tratamos de fenômenos mediúnicos e coisa e tal, é um tema que chama a atenção de todo mundo. Está chamando a nossa atenção agora. Se tivéssemos ali tantas e tantas histórias para contar sobre tudo isso, todo mundo sentaria, colocaria uma pipoca no colo e começaria a comer. Simplesmente se deliciando com as histórias, com os contos. Mas e as questões morais que envolvem cada um desses fenômenos? Muitas vezes nós deixamos um pouco isso de lado. Nos esquecemos da importância da assistência, da caridade, porque nós não nos vemos em condições de ajudar. Nós acreditamos, por exemplo, que somente as reuniões mediúnicas bem organizadas são capazes de lidar com isso. Mas e nós, o que podemos fazer? Deixa eu ver aqui. A Dudu lembrou dos filmes ali, né? A Noite da Casa Eterna. A Casa da Noite Eterna, também um filme 1970, 1980, né? Esse filme. Que mostra o pessoal enchendo de aparelhos ali naquele lugar. A Norma colocou, né? Quando mudamos nossa frequência, há uma grande separação do joio e do trigo. Mas o detalhe, Norma, é que quando você fala em mudar a frequência, mudar o pensamento e coisa e tal, nós estamos tratando de pessoas que têm esclarecimento para isso, né? Mas de um modo geral a gente não tem.
e isso simplesmente são histórias que o povo conta, aquelas histórias que dão calafrios, que dão arrepios, que estimulam a nossa imaginação, mas que está completamente fora do conhecimento geral. Nós temos o privilégio de ler esses livros que nos fornecem essas informações, que nos dá um pouco de entendimento. Mas o fato de nos dar entendimento não significa que nós estejamos preparados para lidar com ele. Quer um exemplo disso? Na próxima sexta-feira será sexta-feira 13. Lembra do seu aniversário, Dudu? Vamos marcar o aniversário do Dudu, que caiu numa sexta-feira 13? Num cemitério à meia-noite. Quem vai? Aí só viu o pessoal desconversando. Não, eu tenho um compromisso. Nesse dia eu não vou poder ir. Claro que não. Aí o medo começou a tomar conta. Então nós somos muito bons espíritas, sentado ao meio-dia lendo um livro. Mas e à meia-noite numa sexta-feira 13? Por mais banal que seja, por mais infantil que seja, quem tem coragem de encarar uma dessa? Inclusive, não é só um fato. Quando nós comentamos sobre isso, a gente estava brincando, né, que a gente ia marcar o aniversário dele naquele dia, apareceu uma pessoa aqui na sala, que não frequentava, e achou que era sério. Aí ele me mandou um PVT desse tamanho, aí eu mandei meu e-mail para ele para poder conversar. Ele me falou um monte por e-mail, eu falei, meu amigo, calma, isso era toda uma brincadeira. Ah, tá, então desculpa, eu achei que era verdade. Mas não é, meu camarada. Então, sabe o que acontece agora também, Angelina? Agora é muito comum, aqui em São Paulo principalmente, passeios noturnos em cemitério. Teve até mesmo um evento há pouco tempo, que era assistir a filmes de terror num telão num cemitério aqui de São Paulo, Cemitério da Consolação. Seriam 3 filmes, um deles seria um do Zé do Caixão, e as pessoas dentro do cemitério assistindo a filmes de terror. Encara essa, Barbudinho. Coitado dos mortos, né, que não tiveram sossego naquela noite. Então passeios por cemitério, coisa e tal, é muito comum isso agora, né? Mas enfim, o que importa para nós é exatamente, pois é, né? Você prefere assistir novela, não é não? É isso aí. Então, de tudo isso que nós estamos conversando, são situações que envolvem um elemento fundamental que praticamente todo mundo desconhece. A questão dos fluidos, do perispírito, da sensibilidade psíquica, daquilo que nós chamamos de mediunidade, em maior ou menor grau. O Fletcher colocou para nós, né, um caça-fantasma da Inglaterra declarou que quase todos os fantasmas estudados não sabem que estão mortos. E pode de fato acontecer. A pergunta é, Fletcher, como é que ele descobriu isso? Tá certo. Eu tenho uma prima que quando ela assiste Branca de Neve, cara, quando ela vê a bruxa, ela assusta. Então ela parou de assistir Branca de Neve por causa da bruxa. Você imagina se ela vai no cemitério, né? O Brás colocou em cima, né? Parece que o mundo espiritual está ficando muito ausente ultimamente. Eu acho, Brás, que o mundo espiritual estaria sendo mais seletivo do que ausente. Já que essa manifestação geral não vem sendo valorizada, e eles já percebem que não há mais necessidade de manifestações ostensivas para impressionar as pessoas, eles então estão se dedicando aos contatos que realmente são válidos. Mas isso não significa que pessoas estejam sofrendo essa influência. É muito comum pessoas dizendo que viram alguma coisa, sentiram alguma coisa, e são pessoas de outras crenças, de outras religiões, lamentavelmente, sofrem por isso, mas não encontram explicações. Nas sessões espíritas é comum a entidade achar que ainda tem um corpo físico. Sim, mas é que nesse caso, nas comunicações espíritas, o Fletcher, você tem o diálogo. Já nesses caça-fantasmas, eles simplesmente registram. Você registra, por exemplo, numa fotografia, num áudio, numa medição de campo eletromagnético, em temperatura, mas você não tem o contato, o diálogo com o espírito. Então é por isso que esses trabalhos de caça-fantasmas são muito mais para satisfazer a curiosidade do que ter um fim produtivo. Não conversam, não procuram entrar nesse campo moral, mas simplesmente analisar o fenômeno. O Zé colocou que eu ficava à noite todas nas salas de autópsia aqui em São Paulo, quando de estágios do curso de Polícia Civil, né? Às vezes sozinho,
com dezenas de cadáveres. Pois é, ô Zé, quando a gente tem contato com esse universo, você não acredita até ficar sozinho com eles, né? Que aí a imaginação começa a estimular, a gente vê de tudo, né? Principalmente nessa época de zumbis, já viu como é que é, né? Para sair um defunto levantando ali atrás de você para comer seu cérebro, não é algo muito difícil de você imaginar não, né? Então, ele fazia investigações, inclusive de comunicação. Então isso é legal, Fletcher. Se esse é o objetivo, se essa foi a pesquisa, isso realmente vale a pena. Porque sai do campo meramente da curiosidade, né? O Brás lembrou aqui, né, no Distrito Federal tem um centro cujo dono foram amigos familiares de Chico Xavier. Agora, supostamente, Chico Xavier está se comunicando lá. Também é uma outra questão polêmica, né, que precisaríamos analisar detalhadamente quem é o espírito, de que forma que ele se comunica, qual o objetivo da comunicação e coisa e tal. Né? Então, é aquela coisa assim, né? A gente vai descartar ou vai aceitar? Dentro da nossa investigação desse aspecto científico, nós temos que ter cuidado para aceitar qualquer coisa e analisar cuidadosamente. Mas, de um modo geral, nós podemos simplesmente aceitar a mensagem como algo positivo, independente de quem foi o espírito que assinou a mensagem. Né? Mas aí a gente vai depois analisando com mais cuidado quando formos para o estudo da mediunidade. Mas, pessoal, olha só. Nesse tempo todo eu consegui ler aqui 3 parágrafos. A gente não conseguiu ir além disso, né? Mas não tem problema. No nosso próximo encontro a gente continua analisando. Né? Só para a gente fechar, o 4º parágrafo desse primeiro item, você fala demais também, Barbudinho. No homem, esses fenômenos são a manifestação da vida espiritual. É a alma que atua fora do organismo. Na dupla vista ou percepção, pelo sentido espiritual, ele não vê pelos olhos do corpo, embora muitas vezes, por hábito, ele os dirija em direção ao ponto que chama a sua atenção. Ele vê pelos olhos da alma, e a prova disso é que vê tudo também com os olhos fechados, e além do alcance da sua visão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso numa outra oportunidade, mas lembrando, por exemplo, que quando se fala sobre essa questão de direcionar os olhos para o local daquela visão, é muito comum as pessoas, estando paradas, ouvem alguma coisa ou têm impressão e elas viram o rosto em direção àquele lugar. Porque é um reflexo natural. Porque na nossa mente, pelo fato de não conseguirmos de imediato diferenciarmos aquilo que vem através de uma sensibilidade mediúnica ou daquilo que é um fato percebido pelos nossos sentidos, nós, por reflexo, viramos em direção àquele som. Nós queremos ver com os olhos, nós queremos ouvir com os ouvidos, mas não simplesmente perceber com o perispírito. Mas isso a gente vai conversar depois, mais para frente, no nosso próximo encontro na quarta-feira. Tá? Então é isso, pessoal. Fechamos por aqui o nosso único item estudado até hoje, que foi o item 22. E aí, na quarta-feira, a gente continua a partir do item número 23. Tá? Então foram só algumas ideias que foram passadas para nós. E o importante disso tudo é que nós peguemos os detalhes dessas informações, porque se nós dermos uma lida superficial, nós vamos então simplesmente ler aquilo que está assim claramente. Mas nós percebemos que cada palavra, cada expressão que é utilizada, é para nós uma fonte para desenvolvermos mais ideias. Então é isso que a gente procura fazer sempre. Aproveitar tudo aquilo que é oferecido para nós numa instrução, num ensinamento,